Maio 2, lendo a história de Deus, segundo Samuel 10. Davi derrota os Amonitas. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e Hanum, o seu filho, sucedeu-o como rei. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como o pai dele foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Hanum pela morte do seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, o seu senhor: achas mesmo que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou estes servos como espias para examinarem a cidade e destruí-la? Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das roupas deles até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e retornem em seguida. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos amorreus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu poderoso exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob, com os homens de Tobi e de Maaca, se posicionaram à parte, em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se, porém, os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for bom aos olhos dele. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os arameus viram que haviam sido derrotados por Israel, tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus formaram linhas de combate para enfrentar Davi. Assim, travaram batalha contra ele. Eles, porém, acabaram fugindo dos israelitas. Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com os israelitas e sujeitaram-se a eles. Assim, os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. 1 Crônicas 19. Davi derrota os amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu, e o seu filho sucedeu-o como rei. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Hanum pela morte do seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas mesmo que Davi está honrando o teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não percebes que Davi te enviou estes servos como espias para examinarem a terra e destruí-la?
Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade das roupas deles até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba cresça e retornem em seguida. Vendo Hanum e os amonitas, que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram de Arã-Naarim, de Arã-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 1.000 talentos de prata. Alugaram 32.000 carros de guerra e os seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com as suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados das suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu poderoso exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os reis que tinham vindo se posicionaram à parte, em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Se, porém, os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for bom aos olhos dele. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram do seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe voltou para Jerusalém. Quando os arameus viram que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate de fronte deles. Assim que Davi formou as linhas de combate para enfrentar os arameus, estes travaram batalha contra ele, mas fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com Davi e se sujeitaram a ele. A partir de então, os arameus nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Salmos 20, para o mestre de música, Salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Do santuário lhe envie auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembra-se ele de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido dos seus santos céus, lhe responderá, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Ó Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Salmo 53, para o mestre de música, de acordo com Mahalat, Masquil de Davi. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Eles se corromperam e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para a humanidade, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam.
Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam Deus. Lá estão eles, tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Salmo 60, para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio do testemunho, didático. Mictan, de Davi, quando Davi combateu Arã-Naaraim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus, derramaste a tua ira, mas agora restaura-nos. Sacudiste a terra e abriste-lhes fendas. Repara as suas brechas, pois está a ponto de desmoronar. Fizeste o teu povo passar por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário, Deus falou. No meu triunfo, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, assim como Manassés. Efraim é o meu capacete. Judá é o meu cetro. Moabe é a vasilha em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou o meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Ajuda-nos contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Salmo 75, para o mestre de música, de acordo com a melodia. Não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que eu mesmo julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. E aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.